Boa tarde, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Nós vamos iniciar a apostila do segundo trimestre de ciências, que a gente ainda não havia trabalhado, tá? Então, a gente vai iniciar falando do corpo humano. Provavelmente vamos rever coisas que vocês já viram em outras, né, nos anos anteriores, e vamos aprofundar mais um pouquinho a matéria. Eu vou fazer um resumo, tá? A gente não vai ler a apostila toda, porque senão fica chato, cansativo. Depois vou colocar para vocês a imagem da apostila para vocês marcarem na apostila de vocês, né? Com a caneta marca-texto. E, enfim, é isso. Do que é feito o catarro, a meleca de nariz e a cera de ouvido, né? Então a gente vai falar dessas coisinhas nojentas do nosso corpo, mas que não precisa achar tão nojento assim, porque essas coisinhas, elas fazem um alerta para o nosso organismo, para o nosso corpo, para a gente saber identificar o que está acontecendo, tá bom? Então, a gente vai começar aqui falando do cocô. Se forma no final do processo digestivo, quando os nutrientes da comida já foram absorvidos pelo organismo. Então, depois que absorver os nutrientes, né, dos alimentos, o que sobrou são as fezes, né? As fezes eliminam água, bactérias mortas, proteínas e restos de alimentos não absorvidos. Tem também o xixi, que parece uma coisa simples, mas que é muito importante. É muito complexo. O de uma pessoa saudável tem água, eletrólitos, né, que seriam sódio, potássio, cálcio, fósforo, magnésio. Produtos metabolizados de hormônios e enzimas, como ureia e ácido úrico. E além do excesso de tudo que foi consumido. É produzido nos rins, onde existem centenas e milhares de unidades filtradoras, os néfrons, que filtra nossa urina, tá? Para tirar as coisas boas e eliminar o que não é bom. Algumas substâncias são filtradas e voltam para a circulação. E o restante seria um lixo orgânico que sai pela urina. Aí vocês vão até a página 4. A nojeira saudável, né? A meleca de nariz e o catarro são produzidos por glândulas da mucosa do nariz. Cada meleca dentro do nosso nariz serve como uma espécie de tela de proteção, ou seja, faz uma proteção, né, para não deixar partículas de poluição, poeira, né, causar alergia na gente. Então, serve ali como uma tela, né, para proteger. A cera de ouvido, né, tem gente que adora ficar lá enfiando o cotonetezinho no ouvido. Não pode. Vocês vão limpar só a cera que está o quê? Na orelha, né, que vai saindo. Porque a cera, ela tem enzimas poderosas para atacar micro-organismos invasores. Então, ela também protege, né, o nosso ouvido. Então, também, aí, ó, outro alerta. O catarro tem a mesma função da meleca, mas em vez de sair pelo nariz, ele é impulsionado por pequenos pelos das vias aéreas, chamados cílios, que vão em direção à boca para ser cuspido ou engolido. Quando há uma inflamação causada por vírus ou bactéria, a produção de catarro aumenta para eliminar os invasores que entraram ou tentam entrar no organismo, né? Então, outra questão aí da proteção. E quando ele está, né, numa coloração diferente, é porque alguma coisa no nosso organismo pode estar com infecção. Então, o ideal é sempre procurar um médico. Remela que sai no cantinho do olho, a gente acorda. Aparece por causa da irritação da conjuntiva, membrana que cobre a parte interna das pálpebras. Então, é sempre uma irritação. Pode ser uma coisa simples, como também pode ser uma coisa que precisa de mais atenção. Se a remela é branca, a causa da irritação é simples. Pode ser poluição, ar-condicionado, água da piscina, por exemplo.
Mas o tom bem mais amarelado pode indicar presença de bactérias, né? Aí, de repente, tem que pingar alguma coisinha, tem que ir ao médico, não tem jeito. Mas aí, sabendo disso, né, a gente já tem consciência que pode estar acontecendo alguma coisa errada. Então, voltei para ele, para o xixi. É ele que dá fim aos excessos do organismo, mantendo o volume, pressão e o pH neutro do sangue. É por isso que quando você ingere muito líquido, a urina sai mais diluída, mais transparente. O ideal é que a gente consuma bastante água, né? E quanto mais clarinho, melhor. Voltei também para o cocô. Que comemos demora 8 horas para ser digerido. E o que não foi aproveitado leva mais um tempão para ser eliminado em forma de fezes. Tá? Só para complementar da página anterior. Aí na página 5, vocês vão fazer essa atividade, tá? Continuar na página 6 e vamos dar continuidade à matéria que segue aí, é célula, componente básico do corpo. Há pessoas que se perguntam, né, há séculos sobre do que os seres vivos são feitos, né? Essa pergunta começou a ser respondida após a invenção do microscópio óptico, por Zacarias e seu pai, uma invenção deles, e que foi bom, né, para ajudar a desvendar esse mistério do corpo humano. Então aí começou a descobrir as células. Por volta de 1930, foi desenvolvido um microscópio eletrônico, que permitiu maior conhecimento sobre as estruturas das células. Ele pode aumentar uma imagem em até 1 milhão de vezes e projetar essa imagem em uma tela semelhante à tela de um computador. Então, o que acontece quando surge esse novo microscópio? Que dá para aprofundar mais o estudo das células. E até hoje, né, vão surgindo novas tecnologias e a gente vai aprofundando os nossos estudos. Na página 7 tem a organização das células. A célula é a menor estrutura que compõe a vida. Os seres vivos que são formados por uma única célula, como bactérias, protozoários e alguns fungos, são chamados de seres unicelulares. Por quê? Tem apenas uma célula. Quando são formadas por muitas delas, né, como nós seres humanos, as plantas e os outros animais, são chamados de seres pluricelulares. Por que pluricelulares? Porque tem várias células. No nosso corpo existem vários tipos de células com diferentes formas que compõem os nossos órgãos, né? Os olhos, o coração, os músculos e a pele, né? Temos na apostila aí, na página 7, uma imagem, né, de uma célula. E observa bem que essa célula, né, é composta por núcleo, membrana plasmática, citoplasma, né? Tem também as organelas, enfim. Se quiserem também pode pesquisar na internet, né, mais aprofundado, mas aí tem uma imagem bem legal. Funções dos principais componentes das células. Existe uma membrana que envolve a parte mais externa da célula e delimita seu tamanho e formato, chamado membrana plasmática ou membrana celular. Ela seleciona as substâncias que entram e saem da pele ou da célula. Dentro da célula existe um material de aspecto gelatinoso e muito rico em água, que é o citoplasma. Nesse citoplasma estão diversas estruturas, as quais chamamos de organelas. Então, quando você for olhar a imagem, vocês vão ver umas estruturazinhas soltas no citoplasma. São as organelas. Cada uma com sua função dentro da célula. No núcleo da célula fica o material genético, o DNA, que possui informações para o funcionamento das células. Então, agora se a gente vai para a página 8, aí tem mão na massa. Eu vou pedir uma atividade para vocês, tá?
Não precisa postar hoje, pode postar até o fim de semana, até segunda-feira, tá bom? Que vocês vão fazer uma célula, tá? Podem usar o material que precisar. Pode ser massinha de modelar, pode ser garrafa PET, papelão, enfim. O que vocês quiserem usar, podem usar. Vocês vão tirar uma foto, tá? Dessa célula que vocês vão construir e vão postar, vão colocar no post de vocês. E vão me avisar lá na mensagem: tia, já postei a minha célula. Aí eu vou lá no post de vocês e vou saber que vocês postaram, tá? Eu sempre futuco tudo, mas se vocês avisarem é mais rápido, tá bom? E vão terminar de fazer o exercício da página 9, ok? Acabou a aula, muito obrigada, beijos em todos.